Esse é uma cápsula e nós vamos falar sobre o caso do asilo que o Lula concedeu à mulher do ex-presidente do Peru, que é acusada de corrupção. O pessoal está levantando uns problemas com essa história muito além do problema óbvio. A gente já falou sobre o problema óbvio disso, né? Ela é acusada de corrupção. Asilo político você faz quando há perseguição política. O caso dela é um caso de corrupção simples, não tem nada demais, e um caso que foi julgado na justiça de lá e chegou-se a essa condenação. Então é um absurdo esse caso. Mas aí o pessoal começou a levantar uns outros problemas, né? Porque, para pensar, por que o Lula resolveu dar asilo para essa mulher, né? É lógico que isso ia levantar suspeitas sobre, ia relembrar os casos da Lava Jato, ia relembrar os casos de corrupção do Lula e tudo mais. Todo mundo sabe que o Lula é corrupto mesmo, roubou pra caramba mesmo. O fato do processo dele ter sido cancelado lá por causa dos amigos dele do STF terem cancelado o processo é um absurdo completo, né? E aí, por que ele concedeu isso? E tão rápido, né? Ele mandou um avião da FAB pegar a mulher lá no Peru e trazer para o Brasil correndo. E aí surgiu a suspeita que é chantagem, tá? Essa mulher, ela sabe de um monte de coisa do Lula, ela ligou pro Lula e falou: ô Lula, o negócio é o seguinte, cara, eu tô aqui no aperto aqui, eu preciso que tu quebre um galho pra mim. Se tu não quebrar meu galho, eu vou botar a boca no trombone, tá bom? E aí o Lula imediatamente mandou um avião da FAB pra lá. É muito engraçado o Mauro Vieira falando: não, porque a gente precisava tirar ela rápido de lá. Ué, precisava tirar ela rápido de lá por quê? Por que precisava tirar ela rápido de lá? Ela estava na Embaixada Brasileira, ela poderia ficar na Embaixada Brasileira mais tempo, não tinha nenhuma urgência de tirá-la de lá, né? O que houve para tirá-la rápido de lá e coisa e tal? O que houve, meu amigo, é chantagem. Essa mulher sabe de coisa pra caramba, essa mulher tem prova pra caramba contra o Lula. E por mais que os processos do Lula na Lava Jato já estejam prescritos, então, mesmo que eventualmente ela fale alguma coisa, isso não vai levar a novos processos contra o Lula, do ponto de vista político, né, meu amigo, isso vai ser chato pro Lula. E aí que o pessoal tá pegando nessa história. Por quê, né? E o mais curioso dessa história toda foi o Jornal Nacional de ontem, cara. O Jornal Nacional de ontem botou o dedo na ferida nessas coisas todas da corrupção do Lula. É o que eu tô falando para vocês. O acordo era o Lula ficar 2 anos e deixar o Alckmin o resto. O Lula rompeu o acordo, quer continuar até o final do mandato. O pessoal do sistema não está satisfeito com isso não, cara. O pessoal da elite aristocrática socialista de Brasília está começando a se voltar contra o Molusco lá também. Esse pessoal agora tá puto com Lula, bicho, impressionante. Essa notícia foi sugerida por Arnaldo, Um Dia o Peter Sai do Armário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já falou sobre as várias críticas a esse caso. O nome do cara é Humala Olanta e a mulher dele se chama Nadine Heredia, né? No Brasil, a Lava Jato foi totalmente cancelada pelo STF, o pessoal do STF cancelou a porcaria toda para tentar salvar o Lula, né? Um absurdo isso, não preciso nem dizer para vocês o absurdo que é isso. Mas no resto do mundo, a Lava Jato continua. Nos Estados Unidos tem processo da Lava Jato rolando, no Peru tem processo da Lava Jato rolando, né? E, de novo, não se preocupem com isso. O pessoal que está achando assim, nunca mais vamos pegar o Lula. Calma, a gente nunca mais vai pegar o Lula pela Lava Jato, é verdade. Os crimes do Petrolão, do Mensalão, esses já prescreveram. O Lula tá cometendo crimes novos agora, meu amigo. Fica tranquilo, que a gente vai pegar. O Lula ainda vai morrer na cadeia ainda. Vai pagar pelos crimes que ele cometeu. Esse bandido, desse ladrão do Lula, esse pinguço corrupto, ainda vai apodrecer na cadeia. Mas calma, vamos chegar lá com calma, né? Aqui vamos analisar o caso aqui. Lá no Peru, a Lava Jato chegou e condenou o Humala Olanta, que é um aliado do Lula, e a mulher dele por corrupção. E não é por pouca coisa não, tá? Porque parece que ela é quem recebia o dinheiro que o Lula mandava da Odebrecht para o Peru. Quando teve a campanha presidencial lá que ele participou, né, que ele ganhou a eleição no Peru, o Lula pediu para o Odebrecht levar, e o cara do Odebrecht falava que ia num determinado lugar lá no subúrbio de Lima, numa casa que eles alugaram só para isso, e ela era a mulher que pegava o dinheiro com o cara do Odebrecht, né? Então o pessoal que fala assim também, não, porque estou acusando ela é só a mulher do corrupto. Não, ela estava na parada, ela ajudava a parada, ela que ia lá pegar o dinheiro, né? Tem tudo isso registrado na Lava Jato, né? Então aqui, ó, asilo à esposa de Humala desperta polêmica. Isso aqui é o País falando, ó.
O Brasil se converteu em um refúgio para corruptos e narcotraficantes? Sim, né? É o que eu falo para vocês. Como é que a gente vai falar que não agora? Né? Sempre teve essa fama do Brasil de que ladrão de banco na Europa foge para o Brasil para ficar impune, ladrão americano foge para... O que a gente vai dizer agora, cara? A gente não pode mais falar nada, bicho. A gente elegeu uma porcaria de um bandido, cara. Botamos um bandido na presidência da República. O Lula é um bandido e todo mundo sabe disso. Eu continuo sem acreditar que uma única pessoa digitou 13 na urna e deu... Eu não consigo entender, não entra na minha cabeça essa porcaria. E, no entanto, aqui estamos nós, né? Não podemos reclamar mais, Brasil é país de bandido mesmo, é refúgio de bandido, veio todo mundo para cá. Olha aqui a imprensa peruana, entre corruptos se protegem, né? Ou seja, não preciso nem traduzir para você, já dá o mesmo sentido em português. Os corruptos se protegem, tá aqui o Lula e aqui a mulher lá, a tal da Nadine, que é a ex-presidente corrupta do Peru, né? E olha... É impressionante como é que isso está pegando mal para o governo. Mas aí você pode parar para pensar assim, cara, por que o Lula fez isso, né? Ele não tem nada a ver com o Peru, ele não precisava dar asilo para essa mulher, né? Porque ele sabia que isso ia acontecer. Ele sabia que no momento que ele desse asilo para essa mulher, que o pessoal ia levantar um monte de questionamentos, né? O que está acontecendo? Como é que o Brasil dá asilo para uma corrupta, né? Isso é totalmente fora do padrão lá do asilo político, né? Asilo político se dá em crimes de opinião. Crimes como o do Oswaldo Eustáquio, crimes como o do Alan dos Santos, que são jornalistas que falaram coisas que as pessoas não gostaram. Aqui, corrupção, pegar dinheiro, cadê o dinheiro passando ali, coisa e tal, né? Que a mulher recebeu, que tem delação da Lava Jato confirmando isso. Não tem asilo para esse tipo de coisa. Isso é crime comum, não tem asilo para isso, né? Aí o Mauro Vieira veio com um papo de que foi por razões humanitárias. Porque tadinha, ela é uma mulher, ela tá doente, tá passando mal, e tem um filho novo, não ia ter ninguém para cuidar do filho, não tem ninguém na família, não tem avô, não tem avó, não tem tio, não tem tia. Porque, né, é triste, eu concordo, é muito triste quando os pais são presos, né, por corrupção e o filho não tem ninguém para criar o filho. Mas eu imagino que a família dele seja uma família rica lá no Peru, né? Ou seja, tem tios, tias, avós, avós e coisa e tal. Assim, acho pouco provável não ter ninguém para cuidar da criança ali, né? E, de novo, né? Aí veio com um papo de razões humanitárias. Essa foi a lorota que o Mauro Silva e o governo Lula estão colocando disso daqui. Só que aí o pessoal está levantando que, pô, que coisa estranha, né? Como é que o governo Lula topou esse tipo de coisa nessa história, né? E outra coisa impressionante, olha só, o Jornal Nacional, cara, aqui, ó, edição do Jornal Nacional. Eu não vou tocar aqui porque eu não sei se dá copyright tocar esses trechos do Jornal Nacional, tá? Mas o Jornal Nacional começa falando essa parte que o Lula deu asilo para a mulher corrupta do Peru, e depois eles falam, ela falando aqui, que não sei o que lá, que é uma perseguição política. Aí o Mauro Vieira, claramente desconfortável, falando, não, porque tá tudo dentro do normal, porque a gente está dando asilo por questões humanitárias, porque, de novo, não existe asilo por questão por crime comum. Mas ele fala, é asilo humanitário, é porque ela é mulher e precisa cuidar do filho e não sei o que lá. Muito estranha essa história, né? Dá pra ver que o cara tá desconfortável aqui, né? E aí, em determinado momento, o pessoal da Globo News pergunta assim, pô, mas não fica estranho isso, Mauro Vieira? Porque é justamente um corrupto da Odebrecht, que o Lula também esteve envolvido nessa confusão, que tem delação falando que foi o Lula que mandou dar dinheiro para esse pessoal lá no Peru e coisa e tal. Não fica estranho isso daqui? O Mauro Vieira gaguejou. Eu não quero tocar aqui porque eu não sei se dá copyright o problema, mas se você for aqui no site da Globoplay, aqui no vídeo do Jornal Nacional de ontem, dia 18/4, tem isso aqui, você vê lá o cara falando, o cara gaguejando aí para responder, não porque não sei o que é lá, porque não sei o que é lá, ou seja, claramente estava com problema aqui sem saber o que responder para isso, né? E o Jornal Nacional lembrou, olha só, não, porque teve na Odebrecht, teve delação premiada, em que falou mesmo que, olha só, que era o Lula que mandou o pessoal da Odebrecht dar dinheiro para a campanha do Omala Olanta, né, que é o nome do cara lá. E mais do que isso, o cara da Odebrecht levava dinheiro em malas para lá e não sei o que lá. Aí falando aqui a coisa toda, né, o Jornal Nacional, meu amigo, o Jornal Nacional colocando essas coisas todas, não criticou o Lula em momento algum, tá? Não falou, não, o Lula corrupto e coisa e tal, mas relembrou essa história toda, né? E aí tá todo mundo nessa dúvida, por que o Lula aceitou isso? Eles sabiam que ia acontecer isso, né? Eles sabiam que ia dar merda isso, porque no mínimo o pessoal iria relembrar do caso da Odebrecht, trazer de volta essa coisa toda do Odebrecht aqui pro Brasil, né? E o Lula já tá com uma popularidade baixa, a tendência é ficar pior ainda, né? Só que
Por que o Lula fez isso? Será que o Lula é burro? Bom, o Lula é burro, mas eu acho que foi mais do que isso. Eu acho que é porque ele estava com medo, alguém estava chantageando ele, né? É o que está falando aqui o antagonista, traz aqui no artigo do antagonista, explicando aqui, ó. O acerto para a campanha do Mala foi com Palocci e Lula, disse o Marcelo Odebrecht na delação premiada dele, né? Quando mencionar o amigo do BJ, que o acerto foi com o italiano, amigo do meu pai, e não com o PT. Importante não mencionar nada sobre a minha conta corrente com o italiano. Lembra os apelidos do Odebrecht, né? Italiano era o Palocci, amigo do meu pai era o Lula. E lembra que o amigo do meu pai era o Dias Toffoli, né? Essa que é a história. Amigo do meu pai é o Lula, né? Só ele e o amigo do meu pai sabem, né? E como é que era a explicação da mensagem? Foi uma Mary, esse assunto da Ollanta Humala, quem tinha coisa no Peru, estava apoiando a campanha do Ollanta Humala. Era o Garreta. E Garreta era amigo do Júnior, e de relação do Júnior que não tem nada a ver com esse assunto. Esse assunto tinha a ver com o Peru, que era o Luiz Antônio Mameri. Então eu falei, quando mencionar meu amigo coisa, não sei o que lá, aí ele fala assim, ó, é importante não mencionar nada sobre a conta corrente com o italiano, não fale para Garreta, não sei o que lá. Em determinado momento ele fala aqui que o cara ia numa casa que ficava nos arredores de Lima e levava mala de dinheiro para a mulher, e entregava para a mulher do Ollanta Humala, que era a pessoa que recebia lá, aqui, ó. Aqui, ó, o Mameri sabia que tinha dado para o Ollanta Humala. Ele sabia, por exemplo, que é o Salvador, mas não sabia do valor que eu tinha dado para o Instituto Lula, entendeu? Aqui, ó, e aí fala que 4 milhões e 800 mil reais, que foi o colaborador a pedido do Lula, destinado a Alexandrino Alencar para a campanha de Ollanta Humala. Isso em fevereiro de 2016, né? A Lava Jato apontou em um de seus documentos apreendidos a menção ao programa O, referência então a Ollanta Humala. Programa OH era o Ollanta Humala, vinculado ao valor de 4 milhões e 800 mil reais. 3 milhões de dólares convertidos para o real através da cotação de R$1,60 para o dólar, que era naquela época, né? Enfim, aqui, ó, como foi a ordem de Marcelo Odebrecht, ele fala aqui das malas e não sei o que lá, ou seja, tudo documentado, como é que o cara recebeu o dinheiro do Odebrecht a mando do Lula. E aí, essa é que é a dúvida que fica do pessoal. Por que o Lula quis reviver essas coisas todas? A explicação, a única explicação que pode parecer é que o Lula não teve alternativa. O Lula foi chantageado. Essa coisa é muito engraçada. Quando o Mauro Vieira fala aqui do caso aqui no Jornal Nacional, que ele fala do caso de não tivemos que mandar um avião lá para pegar ela, porque era urgente, ela tinha que sair do Peru rápido. Tinha que sair do Peru rápido por quê? Ela já tinha sido condenada. Ela estava refugiada na embaixada americana. Não tinha maneira de tirar ela rápido que não fosse mandando um avião da FAB, porque ela não podia pegar um avião de carreira, mas precisava mandar no mesmo dia. Imediatamente eles mandaram um avião, correndo, imediatamente mandaram um avião da FAB para lá, porque, para quê, né? Ou seja, ela já estava na embaixada, embaixada brasileira lá no Peru, não tinha mais como acontecer mais nada, né? E, de novo, o salvo-conduto, que ele diz aqui, o salvo-conduto foi dado pelo governo peruano. Por quê? Porque o governo peruano atual é de esquerda, é aliado desse pessoal, né? A esquerda voltou no Peru agora também e são aliados a esse pessoal corrupto de novo, né? Infelizmente, o pessoal do Peru tem a mesma deficiência que a gente tem aqui no Brasil, né? Problema de junta, né? Junta tudo e joga fora porque não presta porra nenhuma nesse país. E elegeram de novo a esquerda lá no Peru, né? Então, ou seja, é lógico que o governo ia dar salvo-conduto. A justiça peruana, que aparentemente é mais séria que a justiça brasileira, condenou o cara. Mas o governo deu salvo-conduto para ela sair. Por que o governo brasileiro foi tão rápido de tirar ela de lá? Isso não faz sentido. Podia mandar uma semana que vem, daqui a duas semanas, um mês. Não tinha necessidade de ser correndo desse jeito, né? A menos que ela tenha pressionado com muita pressão. Virou pro Lula e falou, olha só, Lula, seguinte, vou abrir a boca. Vou falar. Dá um jeito de me salvar daqui ou eu falo, né? E aí tá o Mauro Vieira aqui todo tremendo, assim, gaguejando para falar as coisas sem jeito. Não, que tinha que tirar ela de lá rápido, porque não tinha outra alternativa de tirar ela de lá rápido. E para que precisa tirar ela de lá rápido, o Vieira? Não mudaria nada na grande esquema das coisas. Por que precisa tirar ela de lá rápido? Porque ela reclamou, né? Porque ela ameaçou o governo Lula, né? Enfim, e por isso que ela chegou aqui, vai ter tudo que prefere. Ela disse que quer morar em São Paulo, o governo Lula vai arrumar casa para ela, vai arrumar tudo lá, pode ter certeza. Chantagem funciona assim, cara. No momento que você escolhe colocar um corrupto, um ladrão, um pinguço corrupto na presidência da República, vai viver pagando chantagem dos outros, não tem jeito, né? É o que nós estamos vivendo nesse momento. Parece que tudo leva a crer que é isso que está acontecendo. Lula está sendo chantageado e nós vamos pagar por isso.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.